Começa agora mais uma edição do programa De Docente, o programa de TV da Seção Sindical dos Docentes da UFSM, a SEDUFSM. Aqui você confere temas relacionados à luta dos trabalhadores e dos movimentos sociais, com enfoque especial para a categoria docente. Na edição de hoje, teremos uma entrevista com o servidor técnico administrativo em educação da UFSM e diretor da ASUFSM, Alcir Martins, sobre a EBSER. Ainda sobre o tema, uma reportagem sobre as atividades envolvendo a luta contra a EBSER realizadas nesta semana. Informações sobre a última edição do projeto Vivências na SEDUFSM, realizada nesta quinta-feira, dia 21. Além de notícias da semana e do comentário semanal de Humberto Gabi Zanata. Seguindo a série de entrevistas que o De Docente tem apresentado, abordando a pauta da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER, e que se inserem no calendário de lutas que a SEDUFSM tem proposto e organizado juntamente com as demais entidades da Frente em Defesa do USM e contra a EBSER, exibiremos agora uma entrevista com o diretor de comunicação sindical da ASUFSM, servidor técnico administrativo em educação da UFSM, Alcir Martins. Confira. Na verdade, a EBSER ela vai se inserir num contexto de investidas a nível mundial por sobre os serviços públicos. A proposta de passar o serviço de saúde, o direito da saúde, para um modelo de gestão baseado nos princípios empresariais, no princípio de uma gestão empresarial, não é novidade no Brasil, porque a lei que criou a EBSER é de 2011, a MP 520 é de 2010, e antes disso outras investidas já haviam acontecido. Se a gente pegar, por exemplo, os países da Europa, os países onde estouraram agora grandes e visíveis crises, como Grécia, como Portugal, anos antes, o Banco Mundial obrigou a fazer reformas que levaram justamente os hospitais universitários e outros serviços públicos a serem explorados na perspectiva do mercado, na perspectiva de uma lógica empresarial. Então, nesse contexto, o que a gente está vendo no Brasil é justamente a sequência dessas políticas de ajuste que desde os anos 90 são emanadas do Consenso de Washington, do Banco Mundial, das instituições multilaterais, que de múltiplas tem muito pouco, na verdade elas têm um lado muito específico, que é o do capital. E o Brasil, desde os anos 90, vem sofrendo essas investidas mais fortemente. O que a gente tinha de diferença entre os anos 90 e os anos 2000 é que a relação entre o governo, que era o aliado da burguesia internacional, e atuava aqui no Brasil, ele tinha uma relação diferente com os movimentos sociais, ou seja, quando Fernando Henrique tentava impor medidas como essas, ou no mesmo eixo dessas que estão acontecendo agora, a resistência era muito dura e efetivamente conseguia barrar alguns desses ataques. Hoje a gente vê uma situação diferente. O movimento social em geral, o movimento sindical em geral, tem relações muito apaziguadas com os governos Lula e Dilma nesse último período, e isso fez com que essas investidas ganhassem nova força. Foi uma frustração muito grande sobre alguns aspectos, foi uma decepção muito grande em alguns aspectos essa questão, mas não é esse o nosso tom, o tom dessa análise agora, mas justamente entender a EBSER como uma investida num processo mais amplo, que não começa agora e certamente não se esgotará agora, e aí esse é um dos nossos maiores ímpetos para seguir lutando contra a EBSER, é justamente isso. A gente tem brincado, né? Onde passa um boi, passa uma boiada. A instalação de uma empresa brasileira de serviços hospitalares é um sinal verde para a empresa de serviços educacionais, por exemplo, e aí, enfim, abrir a porteira para que docentes sejam contratados via CLT, via quarteirizações e outras mutretagens possíveis a partir dessas relações onde o espaço público vai ser gestado a partir de princípios e da lógica privada. Nem a médio prazo, a curto e a curtíssimo prazo, o que nós temos? Uma situação de vulnerabilidade, de fragilidade, de insegurança muito grande, porque um hospital universitário como o USM, para ficar aqui no nosso caso, que tem um quadro bastante grande de servidores técnicos administrativos, esses servidores ou ficam à disposição, ficam em disponibilidade, e podem ficar indo para qualquer lugar, para qualquer outro espaço, ou da universidade, ou de outro órgão federal, ou seja,
cria uma instabilidade, uma situação aí complicada para a vida pessoal e funcional, ou eles migram para um regime seletista, onde vão ter um período de transição que também, as experiências que se teve desse tipo de gestão, seja em banco, seja na rede estadual aqui, gerou muitas dúvidas e muitos problemas que até hoje, né, estão sendo discutidos na justiça, enfim. Além disso, o que se coloca na perspectiva pós-EBSER ou pós-adesão a uma empresa ou a iniciativas desse formato? Que não haverá mais concurso público efetivamente. Se hoje o TCU cobra desde 2006 que se faça concurso público para substituir a mão de obra terceirizada contratada via fundações dos hospitais, eram na época cerca de 26 a 27 mil, e o governo federal nunca fez, ou fez muito pouco, inclusive fez em 2007 nomeações a partir de uma greve nacional muito forte que teve, arrancou essas nomeações para dar um gás para os hospitais, né? Passando uma empresa nesses moldes, nesse formato, esquece isso, não tem mais isso. O que tem é um processo seletivo simplificado para entrar nas carreiras e nos cargos que são do interesse da empresa e não tem carreira, não tem perspectiva. E isso é importante que digam uma outra coisa, fazer um corte nessa questão. Porque a gente, enquanto parte de uma categoria, enquanto representação sindical, muitas vezes nos cobram porque a gente faz esse debate num viés muito corporativista. E não podia ser diferente, o sindicato tem esse viés também, de ser corporativo, de defender uma categoria específica, uma relação de trabalho, um vínculo específico. Mas é importante que se diga o seguinte, se os técnicos administrativos de educação vão estar ameaçados de extinção, abrindo o processo via EBSER e as possibilidades colaterais que se agregam nisso aí, também é importante dizer que retirar o pessoal do quadro de carreira do RJU, Regime Jurídico Único, que atendem no hospital, também é uma temeridade para quem é usuário. Simplesmente por quê? O processo seletivo simplificado vai colocar pessoas para trabalhar nas vagas que hoje a empresa julga necessárias estarem lá. Esses contratos vão ter duração limitada, prorrogável por algum período, que no máximo vão se esticar até 5 anos. Ao final desses 5 anos, ou algum dos períodos anteriores, se a empresa decidir enxugar ou redimensionar sua força de trabalho, ela pode decidir que aquelas vagas e aquela tarefa não precisa mais atender, ou vai atender de outra forma. Ou seja, aquele posto de trabalho, aquela vaga que atendia a população, que atendia a comunidade usuária daquele direito à saúde no hospital, não vai estar mais lá. Então, é uma série de insegurança, tanto para quem trabalha nos hospitais universitários, quanto principalmente para a comunidade que acessa e é usuária do atendimento à saúde nos hospitais universitários. Bom, basicamente nos causa algumas temeridades muito fortes de que, primeira coisa, a EBSER vai trabalhar com duplas portas. O recurso vem do mesmo local, o recurso vem dos cofres públicos, vem do orçamento da União, mas ele vai ser administrado por uma empresa que tem metas, que tem que atingir metas, tem que fechar, enfim, algumas ações, vai ter metas a atingir. E isso abre basicamente a questão do seguinte, da viabilizar ou impulsionar a empresa a, primeiro, atender preferencialmente quem é usuário, quem é signatário de algum plano de saúde. Porque com esse plano de saúde vai poder ter ressarcimentos que com quem não tem. Por exemplo, se caio eu lá que não tenho nenhum plano de saúde, eu vou ser atendido, se for atendido, única e exclusivamente pelo SUS. Uma outra pessoa caindo lá que é de um outro plano de saúde, esse plano de saúde reembolsará a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Uma outra coisa que é importante que se diga é que hoje há um movimento muito grande no Brasil, e não é de hoje, mas que, por exemplo, fez com que o Conselho Nacional de Saúde, as Conferências Nacionais de Saúde, todas repudiassem esse modelo de gestão. Qual é o movimento que existe? O movimento pela humanização do SUS. Aí eu posso fazer a seguinte pergunta, e tenho feito onde posso fazer. Será que vai ser humanizado, um atendimento que vai se pautar pela lógica empresarial tendo que cumprir metas? Faço uma pergunta muito simples, de um exemplo muito próximo a mim, no contexto de vida atual. A discussão, por exemplo, para a realização de um parto. Hoje se discute muito essa questão no sistema, quantos partos são feitos por cesarianas, mais de 50% na rede pública e chega a 80% na rede privada são cesáreas. A maioria delas desnecessárias ao extremo. Mas existe uma indústria, né, uma cultura da cesariana. E existe um movimento dentro do SUS pela humanização dos partos. Um parto humanizado leva horas, talvez até um dia.
para acontecer, porque respeita a natureza da mulher, a natureza da criança e todo esse processo. Exige um atendimento especializado e humanizado por uma equipe, né, que faça isso. Uma cesárea você pode agendar 10 ou 15, enfim, para uma tarde, dependendo das salas e da estrutura que tem disponível, faz com hora marcada, das 14 horas, das 15 horas, das 16 horas. Ou seja, para quem tem metas a cumprir, dificilmente a humanização do SUS e o bom atendimento, com a plenitude e a complexidade que é atender o direito à saúde das pessoas, provavelmente a opção vai ser cumprir a meta, e aí a humanização é secundarizada ou negligenciada completamente. Olha, isso é bastante estranho e vamos tentar separar isso em alguns desses papéis que circulam e que são apresentados para a comunidade como um todo. Primeiro, o contrato da EBSER não se sobrepõe à lei que cria a EBSER. Segunda coisa, se pegar algumas minutas, ontem a gente estava numa reunião com representantes da comunidade aqui de Camobi, com conselheiros do Conselho Municipal de Saúde, onde eles estavam avaliando alguns textos do contrato da EBSER aqui com a nossa universidade. A eles foi entregue uma versão bem anterior, onde algumas coisas que caíram fora estavam lá. Uma das coisas que tentaram colocar no contrato, mas a EBSER logicamente não aceitou, foi a manutenção do CONAD, que é um conselho de administração que caracteriza minimamente algum formato de controle social. A EBSER não tem nenhuma forma de controle social, é importante que se diga isso. Isso também, embora os defensores apresentem aqui, olha, nosso contrato diz que nós vamos seguir as normas do Sistema Municipal de Saúde, Sistema Regional de Saúde, enfim, não há garantias disso. Tanto que a direção do USM, no formato que é hoje, ela é eleita de 4 em 4 anos. Agora, no início de 2014, entre março e abril, no processo que nós temos hoje, vai haver uma eleição onde os trabalhadores e trabalhadoras em saúde, os residentes, enfim, a comunidade que trabalha e que faz o hospital universitário funcionar, tem direito a voto e escolhe uma direção. Entrando na EBSER, isso não tem mais. Ou seja, não há nenhum tipo de intervenção ou de controle social capaz de estabelecer alguns parâmetros mínimos para atender e garantir os princípios do SUS, por exemplo. Uma outra questão que dizem e temem, insistem em garantir, o USM vai continuar 100% SUS. De certa maneira vai, porque os recursos que virão, né, embora venham com o carimbo da EBSER, sairão dos Fundos Nacional de Saúde, sairão do mesmo orçamento do Ministério da Saúde e virão para cá. O que vai acontecer? Isso que também é uma, talvez a gambiarra principal de se entender. Uma empresa pública de direito privado, que administrativamente, pegando lá o conceito, deveria se deter a explorar atividades econômicas, e aí a gente já começa com uma contradição. Saúde não é uma atividade econômica, é um direito. Mas uma empresa pública de direito privado, ela tem mecanismos e possibilidades de prestar contas um pouco diferentes do que o USM tem hoje. Ela tem possibilidade de estabelecer contratos, convênios, enfim, com empresas, com laboratórios, né, diferente do que o USM tem hoje. Ou seja, um exemplo muito cristalino sobre isso. Se pegar uma atividade considerada meio, como por exemplo alguns exames laboratoriais, ou a radiologia, ou enfim, e a empresa brasileira de serviços hospitalares instalada no USM decidir que não precisa ter gente lá, não precisa manter uma estrutura lá, ela pode pegar aquele dinheiro via SUS, ao ter uma demanda ali para, por exemplo, tirar um raio-x, tem um contrato e paga para um laboratório na cidade ou na região, como já acontece em alguns momentos, em algumas situações no hospital universitário, mas com a EBSER isso fica muito mais frouxo, muito mais possível de acontecer. Então, o dinheiro que vem 100% SUS acaba locupletando a máfia e todo um circuito da economia que tenta lucrar com a saúde e com a doença da população. Então, é um processo de gestão que acaba por ser muito perverso lá na ponta, porque vai pegar um dinheiro que é público para alimentar e enriquecer os tubarões da saúde privada em Santa Maria e na região. Por isso, não é só por isso, que o TCU aponta esse modelo de gestão como irregular, como ineficiente e como não dá conta das exigências que foram feitas originalmente. Também a Justiça Federal, existe uma ação direta de inconstitucionalidade tramitando. O próprio Conselho Nacional de Saúde, como eu disse, em outros momentos, tem repudiado constantemente esse modelo de gestão, por tudo isso que ele implica, né? A proliferação dessas tramóias
e dessa locupletação da iniciativa privada, das empresas da saúde, atravessadas por dentro de uma empresa que, enfim, acaba facilitando a vida para esse tipo de malandragem. E na ponta, quem perde com isso, quem é prejudicado com isso, quem é explorado com isso, é a comunidade usuária que está lá para ser atendida e para ter o seu direito à saúde, né, garantido pelo hospital. Essa pergunta eu tenho me feito muitas vezes, já fiz a alguns defensores da EBSER, né? Já perguntei isso a alguns EBSERistas célebres aqui da cidade que têm se celebrizado em fazer a defesa cínica do processo de gestão com a EBSER. E a pergunta é bem simples. Se esse recurso existe, se esse dinheiro existe, se é um recurso do governo, se é um recurso público, se as vagas que estão sendo prometidas existem, estão à disposição no MEC, no Ministério da Saúde, por que é necessário criar uma empresa por onde passará esse recurso, por onde passarão essas vagas para chegar no hospital e para atender a população? Eu não consigo achar uma resposta para isso que não seja a necessidade ou a vontade explícita de jogar o atendimento da saúde nas mãos da iniciativa privada por uma forma mal disfarçada, se é que é disfarçada, de privatização. O centro da EBSER, o cerne da EBSER é isso. O DNA da EBSER é o DNA da privatização. É o DNA de colocar o direito das pessoas, a saúde das pessoas e a doença das pessoas a serviço da geração de lucro para poucos. Para os mesmos que já enriqueceram em Santa Maria, para os mesmos que já enriqueceram na região, com seus laboratórios, com suas clínicas, enfim, com um monte de relações aí promíscuas que vão se aprofundar e se avolumar com a EBSER, porque o processo dela, o esquema da EBSER é esse, né? O dinheiro vem de Brasília com o carimbo da EBSER, como forma de chantagear as universidades para dizer, olha, o dinheiro é da EBSER, se você não aderir à EBSER, o dinheiro não vem. Mas o próprio hospital universitário aqui já recebeu alguns repasses que vieram lá com a chancela, com o carimbo da EBSER. Isso é mais um dos aspectos dessa grande chantagem que o governo tem feito com as universidades. E aí é importante dizer o seguinte, as universidades no Brasil todo estão resistindo. Embora a EBSER diga que 30 e tantas universidades já aderiram, não é verdade, porque a EBSER divulga isso, mas bota na conta aquelas que estão estudando, negociando ou discutindo, como a nossa, que não assinou nada, não tem nada com a EBSER oficialmente, embora, né, parte da direção do USM predominantemente tem feito a defesa muito veemente disso, mas não aderimos à EBSER. Ao todo, não chega a meia dúzia de universidades que assinaram e todas elas têm problemas terríveis para funcionar, mesmo dentro da EBSER. As promessas dos recursos, as promessas das vagas não se concretizaram no passe de mágica que eram prometidos. Por quê? Porque não é essa a principal intenção dessa empresa. A principal intenção dessa empresa não é garantir as vagas que estão lá sendo exigidas pelo TCU há mais de meia década, sendo exigidas pelo movimento sindical, sendo exigidas pelos fóruns e conselhos que defendem e fazem o controle social do SUS. Não é isso que a EBSER vem para fazer. A EBSER vem para abrir as portas para gandaia, para farra, para libertinagem da iniciativa privada, explorando a saúde e a doença da população de Santa Maria e da região, assim como tem tentado fazer em vários hospitais universitários pelo Brasil e não tem conseguido. Um exemplo que é muito recente e acho que é importante dizer, por exemplo, que é do Maranhão. A Universidade Federal do Maranhão assinou o contrato com a EBSER e a Justiça Federal, na mesma semana, embargou tudo, mandou sustar todos os movimentos, todas as ações para a implantação. Porque a Justiça Federal não é um sindicato, não é um movimento estudantil, não foi uma associação de moradores ou de usuários. A Justiça Federal enxerga, dentro da EBSER, todas as irregularidades, desde o seu início, que contrariam diretamente, frontalmente, os princípios e os marcos da gestão do Sistema Único de Saúde, que é referência no Brasil e é referência mundial, mas, enfim, acaba sendo atacado dessa forma. Inclusive, o Maranhão foi mais um dos exemplos onde as vagas prometidas não puderam chegar, até por força dessa decisão judicial de sustar qualquer movimento de instalação, enquanto a ação direta de inconstitucionalidade não for julgada. A gente tem medo disso também. Criar uma situação agora que se apresenta como solução e depois não tem volta, se não um contrato desses, com essa magnitude, com esse alcance, que é a questão do EBSER no USM, com tanta indefinição, com tanta incerteza no ar. E aí nos espanta muito a pressa, a truculência, né, a forma assodada, a forma atropelada que tem sido dado ao debate para aprovar a EBSER. Alguns dizem por aí, no conselho do USM, na Direx do USM, que houve o debate durante um bom tempo. Mas esse debate sempre aconteceu a portas fechadas.
É a primeira vez que esses que ficavam dentro das portas estão conseguindo, ou estão tendo que ouvir o que o movimento, o que os usuários estão dizendo, o que os movimentos estão dizendo, o que os sindicatos estão dizendo, o movimento estudantil está dizendo, e questionando duramente esses elementos da EBSER que não estavam na roda, não eram colocados no debate. Então o debate começou para valer mesmo aqui em Santa Maria há menos de 2 meses. Que foi quando a gente teve a coragem e a decisão acertada de trancar um conselho universitário para dizer, olha, a coisa não é assim, não é tão simples, tinha muito conselheiro, muita conselheira que estava indo cheio de dúvidas ou com desconhecimento sobre a situação, e agora o debate está colocado aqui na comunidade, na região, e a gente quer avançar nessa discussão porque não tem por que correr. A lei que criou a EBSER não estabelece prazo para fazer isso. Inclusive a lei, como tu mesmo disseste, ela não obriga a universidade a fazer isso, ela faculta. Se a universidade quiser, adere, se não quiser, não adere. Isso diz no texto da lei. A própria Procuradoria Federal já disse que não vai ser responsável por fechar nenhum leito, não vai mandar demitir ninguém, mesmo que os prazos dos TACs que foram já feitos, já tenham expirado todos. Eles só querem, a Justiça Federal, a Procuradoria Federal, quer um cronograma para dar conta dessas questões que estão colocadas há bom tempo já. Não são novidades. São coisas que já estão, por exemplo, a carência, a necessidade de fazer concurso público, o TCU aponta no mínimo desde 2006. Enfim, todas essas questões que estão colocadas aí nos apontam para, no mínimo, não precisar ter pressa para aprovar isso. Quem está querendo aprovar apressadamente, certamente tem interesses que não são única e exclusivamente os interesses pelo funcionamento pleno do hospital e pelo atendimento pleno e com qualidade da população. Seguindo no tema da EBSER, apresentaremos agora um resumo das atividades organizadas pela Frente em Defesa do USM contra a EBSER no decorrer dessa semana. Na quarta-feira, dia 20, seguindo com as atividades da Frente em Defesa do Hospital Universitário e contra a EBSER, e com a proposta de trazer para toda a comunidade acadêmica o debate sobre o risco de privatização do USM, uma aula pública, convocada pela direção do Centro de Educação da UFSM, foi realizada no auditório Loi Berneira Trindade, no campus. Na coordenação da aula esteve o ex-diretor administrativo do USM, Carlos Renan do Amaral. Essa EBSER é o próprio cavalo de Troia, né? Vem apresentando que vai colocar 900 funcionários, que vai fazer melhoria, e dentro ele está recheado de interesses privados que estão interessados na terceirização do serviço meio. O que eu quero dizer com isso, gente? Por exemplo, assim, olha, está sucateado o setor de radiologia, tem só um aparelho de raio-x funcionando. Numa visão empresarial, eu faço o questionamento, puxa vida, eu preciso ter tantos técnicos de radiologia, eu vou ter que comprar tantos equipamentos, eu vou ter que mandar consertar, o meu custo vai ser de tanto. Olha, o custo é alto. É melhor eu fazer o quê? É melhor eu fazer uma licitação e contratar uma empresa de fora do hospital que venha aqui dentro, assuma a área, que é parceria público-privada, e entregue o quê? Exames com laudos de radiologia. E eu vou pagar pela produção deles. Já na quinta-feira, dia 21, a Frente em Defesa do USM também esteve presente na reunião do Conselho Municipal de Saúde de Santa Maria. Na ocasião, diversos conselheiros colocaram novamente em questionamento a decisão do Conselho de recomendar que a UFSM entregue o USM à gestão da EBSER. Eu acho assim, foi o ponto de pauta ficou por último, né? O que acabou de novo algumas pessoas saindo antes do tempo. O pessoal tem filhos para cuidar, tem alimentação, isso não é fácil de segurar o pessoal aí. Então, de novo, acabou ficando poucas pessoas no final, não ficou todo o quórum que estava no início. E tem uma pendência ainda no Conselho que é em relação à interpretação do seu regimento, no que diz respeito ao que é uma deliberação ou não, né? Especificamente no que diz respeito às reuniões extraordinárias. Isso vai voltar ainda a ser discutido no Conselho. E é claro que, dependendo de uma posição, uma determinada posição ou outra, os rumos, né, do que o Conselho vai decidir daqui para frente, vai ter definição em relação a isso.
A luta contra a EBSER, ela continua, né? Mesmo se algumas pessoas aqui no Conselho achando que o Conselho já tem uma decisão e que isso não deva voltar, ela vai voltar, inevitavelmente vai voltar, e em outros espaços também. Ocorreu na última quinta-feira, dia 21, a última edição desse primeiro ano de existência do projeto Vivências na SEDUFSM. Com a temática Ritmos, a acadêmica do curso de dança da UFSM, Amanda Silveira, coordenou um animado workshop que cobriu vários estilos musicais e como dançá-los. Confira. O projeto Vivências na SEDUFSM teve, nesta quinta-feira, dia 21, sua última edição do ano de 2013, ano que marcou justamente a estreia desse novo projeto da SEDUFSM. Na edição da despedida, o Vivências trouxe a temática Ritmos e apresentou aos participantes uma divertida aula de dança coordenada por Amanda Silveira. O evento de Vivências, a parte de ritmos, a aula de dança foi ótima, foi bem legal. O pessoal gostou bastante, eu também gostei, foi super alto astral, valeu super a pena e fica o convite para as próximas. Sendo essa a última edição do ano de estreia desse projeto, uma das coordenadoras, a professora aposentada da UFSM, Ruth Kuhn, destaca a avaliação positiva que se faz de todas as 4 edições do evento nesse ano de 2013. Olha, a avaliação é positiva, né? Agora nós esperamos poder continuar no ano que vem, pelo menos até a eleição do próximo presidente da SEDUFSM. Eu acho que nós temos as apresentações garantidas, né? Depois a gente não sabe como é que vai ser, porque todo presidente tem outras ideias, de repente pode mudar, querer alguma coisa diferente, né? Nós não sabemos ainda como é que vai ser, mas eu acho que as 2 primeiras edições do ano que vem ainda podem ser apresentadas. Vamos agora ao comentário de Humberto Gabi Zanata. Sempre será oportuno e necessário que se discutam e que se estabeleçam, já que a cidadania e os próprios governos não conseguem isso, medidas ou legislação que cuide também das minorias. Neste dia 20, por exemplo, o Dia da Consciência Negra, em que se comemora a data do Zumbi dos Palmares, em que no Brasil se procura resgatar a importância do papel no negro na sociedade, é importante não apenas as medidas legais paliativas, mas é importante que se crie uma consciência de respeito à diferença, de respeito à dignidade do outro, mas acima de tudo, que se possa ter essa consciência histórica de uma injustiça durante longo ano que se cometeu contra a etnia negra. E isto parece que tem, nos últimos anos, ganhado um espaço de maior consciência na sociedade. Em Santa Maria, já fazem 25 anos que se celebra a data da consciência negra. Além disso, a própria etnia tem buscado o resgate da sua importância e hoje é um exemplo não apenas para Santa Maria, mas para toda a região, o Museu 13 de Maio. O antigo Clube 13 de Maio, que se transformou num espaço cultural, num espaço de debate, num espaço de preservação, mas acima de tudo, num espaço que pode mostrar a Santa Maria, à região e ao Brasil a importância desta etnia na formação da sociedade brasileira. Para que as injustiças não continuem acontecendo, para que as injustiças possam, a partir da nossa concepção de que o outro é tão importante quanto a cor da nossa pele, nós possamos resgatar este legado que a história insuficientemente está procurando pagar. E também está se discutindo nessa semana no sindicato a democracia e a mídia, a democracia e a valorização da mídia, não é? Exatamente para que se possa saber o quanto é importante a democracia numa sociedade onde muitas vezes a mídia é onipotente, não só onipotente, onipresente, não só onipresente, onisciente, não só isso também, como a grande definidora ou a grande julgadora do comportamento dos indivíduos e da sociedade. De docente, decente.
O D-Docente de hoje termina aqui, mas seguirá disponível através dos sites da TV Santa Maria e da Sedufisme. Também convidamos você a visitar as nossas redes sociais. Críticas e sugestões ao programa podem ser enviadas para o e-mail da Sedufisme. Aproveitando para lembrar que nessa sexta iniciou o seminário Mídia e Democracia, atividade que faz parte ainda da comemoração dos 24 anos da Sedufisme. Já na manhã desse sábado, dia 23, as atividades seguem com a realização de uma oficina sobre jornalismo investigativo. A cobertura completa do seminário Mídia e Democracia você confere na próxima edição do programa D-Docente. Até lá!